A graça e a paz, amados, tudo bem? Graças a Deus, que bom estarmos aqui, todo mundo reunidos, né? Louvado seja o nome do Senhor, fico feliz por isto. Hoje nós vamos trazer a sexta aula aqui da Escola Bíblica Dominical, assunto aqui adulto, né? Deixamos aqui semana passada a aula dos jovens. E hoje nós vamos deixar aqui do adulto, que tem por título o livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada nós tivemos aqui a lição 5, que falou sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, né? E hoje nós vamos estudar esta maravilhosa lição falando aqui do livro de Esther, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa lição, neste trimestre aqui que nós estamos estudando, tem por título O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Vamos lá estudar o livro de Esther, né? O que vamos estudar nesta lição? A partir dessa lição, amados irmãos, estudaremos o livro de Esther, veremos como o livro está organizado, né? A categoria a que pertence, características literárias, autoria e data. Procuraremos aqui também situar o contexto histórico, né, em que o livro foi produzido, e veremos que o auxílio de Israel é uma informação essencial para remontar o contexto histórico do livro de Esther. E, finalmente, perceberemos que a providência divina apresentada no livro é um assunto, né, que formula o propósito de Esther. Trata-se de uma providência divina não mencionada, porém constatada ao longo do livro sagrado. E o texto áureo, nós estamos aqui de posse da tradução NTLH, que vai nos dizer assim: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Aí da tradução aqui da lição, João Ferreira de Almeida diz assim: porque se de tudo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino, né? Está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o versículo em evidência é um dos textos mais importantes do livro de Esther. Nele nos é revelado aqui o real motivo pelo qual uma judia órfã, né, de pai e mãe, chegou a ser rainha da Pérsia. A história de Esther revela de modo maravilhoso a divina providência, né, o Deus que trabalha nos bastidores. Costumam aqui homileticamente dividir a trajetória de Esther em três tempos, né? Vamos ver aqui. Primeiro tempo foi o tempo da presciência. Deus estava abalando o reino mais poderoso do mundo para introduzi-la, né, na história de Esther. Ouça isso no nome de Jesus. É algo, amados, que é muito maravilhoso quando nós vemos aqui o trabalhar de Deus, o agir de Deus, né? Apesar deste livro não falar em Deus, né, a palavra Deus, porém a gente vê a mão de Deus operando. Ouça isso no nome de Jesus. E segundo tempo, né, o tempo da previdência. Chegar ao posto de rainha não foi sorte, foi providência. Foi providência de Deus. Certo? Deus já estava de antemão preparando para o que estava por vir. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de todas as coisas antes mesmo que aconteça. E terceiro, o tempo da real vontade. Esse tempo é revelado justamente no texto em análises. E verdade prática, né? A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento
a cumprimento de seus eternos propósitos. Amados, o texto pode ser estruturado em 3 pontos principais. Vamos aqui explorar cada um deles, detalhadamente, usando referências bíblicas para embasar aí nossas reflexões. Primeiro ponto que eu quero aqui comentar com vocês é a vontade de Deus é perfeita e boa. Temos lá referências bíblicas em Romanos 12, versículo 2. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Outra tradução fala, não vos conformeis com este mundo. Essa tradução fala, não se moldem ao padrão deste mundo, Então, amados, a vontade de Deus, ela é descrita como boa, agradável e perfeita. Tudo o que Ele deseja para nós é para o nosso bem, mesmo que nem sempre possamos entender seus caminhos de imediato. Segundo ponto, Deus nos guia através de seus caminhos. Temos aqui as referências bíblicas no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 3, que diz, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Amados, Deus ele nos guia por caminhos de justiça, certo? Que são caminhos retos e corretos diante dele. Essa orientação não é apenas para nosso benefício pessoal, não, mas para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus ele nos guia por um caminho de justiça, não é apenas para nosso proveito, isto é, para a glória de Deus. E terceiro ponto, nós dividimos aqui em 3 pontos, o cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Você vê lá referências em Efésios, capítulo 1, versículo 11, que vai nos dizer, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Irmãos, Deus ele tem um propósito eterno que Ele está cumprindo através de nossas vidas desde a fundação do mundo. Ele tem um plano que está sendo realizado, nós somos parte desse grande plano de Deus. A nossa vida tem significado e propósito dentro desse contexto maior. Louvado seja o nome do Senhor. Daí nós vamos já aqui, a leitura bíblica em classe, está lá em Esther, capítulo 1, versículo 1 ao 9. E vamos pular aqui, essa é a leitura bíblica em classe, depois você pode acompanhar a sua Bíblia em sua casa. Esther, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. E já vamos aqui para o primeiro tópico. O título, Esther, mas ele tem sido usado como título, sem variações ao longo do tempo. Tanto esse livro como o livro de Ruth são os únicos do Antigo Testamento que receberam o nome em homenagem a mulheres. Hadassah, como diz no capítulo 2, versículo 7 de Esther, que significa murta, era o nome hebraico de Esther. Este último deve ter se originado aí da palavra persa para a estrela, ou possivelmente do nome da deusa babilônica, A deusa babilônica, a deusa do amor, é Estar, significa Esther. Era filha de Abiail, que havia morrido. Ela cresceu na Pérsia com seu primo mais velho, que era o Mardoqueu, que ali a criou, a prima órfã, como se fosse sua própria filha. Você vai ver lá em Esther, capítulo 2, versículo 7 e versículo 15. Aí temos aqui a autoria do livro. O livro de Esther tem sido há séculos o centro de um debate com judeus e não judeus também, cristãos e não cristãos que argumentam sobre seu valor e canonicidade. O livro ele é anônimo, esse livro de Esther é anônimo e a atitude dos judeus, o atribui aos membros da grande sinagoga do Flávio Josefo. Flávio Josefo, aliás, ele defendeu que a autoria é de Mardoqueu, talvez fundamentado aí em Esther 9, versículo 20, que fala que Mardoqueu escreveu estas coisas. Outros candidatos a autor seriam também
Esdras e Neemias, cujas vidas e ministérios se seguem aos eventos do livro de Esther, cerca de 20 a 30 anos. Embora essa teoria seja possível, né? Especialmente no caso de Esdras, não qualquer semelhança, não há qualquer semelhança linguística ou estilística, né, entre Esther e as outras duas obras que justifiquem aí a mesma autoria, não é verdade? O que se pode descobrir a respeito do autor vem do próprio livro, né? A atenção que ele devota à festa de Purim e à preservação dos judeus em todo o Império Persa indica que ele era judeu. A ausência de menções aí a Jerusalém e a Judá sugere que tratava de um judeu da Pérsia, né? da dispersão aí, provavelmente morador da Pérsia, o que também fica evidente em seu conhecimento detalhado de costumes persas, daqueles costumes lá deles, né? De práticas da corte aquemênida, bem como do seu acesso aos arquivos reais, e provavelmente que ele tenha usado as crônicas dos reis persas como uma de suas fontes, né? Conforme nós podemos ver lá em Esther, capítulo 2, versículo 23, Esther 6, versículo 1 e Esther, capítulo 10, versículo 2. E a data? Esther surge como o 17º livro na cronologia literária do Antigo Testamento e encerra a sua parte histórica. Além de Esther, apenas Esdras, né, 7 aos 10, Neemias e Malaquias relatam a história posterior do Antigo Testamento, e o livro de Esther, ele surgiu claramente dentro da faixa de tempo geral entre 465 a.C. e o fim do reinado de Assuero, em 70 depois de Cristo. Quando Joséfo fez uso completo da história em suas antiguidades, a questão é essa faixa de tempo pode ser reduzida ainda mais. O fato de não haver em Esther qualquer traço de influência grega sugere que o livro foi escrito antes do início do período helenístico, né? Ou seja, antes de 331 a.C. E a composição teria ocorrido aí, portanto, entre 450 e 350 aí, a.C. E características literárias e estrutura verotestamentária. Vamos dividir aqui nossa resposta em 3 pontos também. A Bíblia hebraica, por exemplo, a tradução judaica divide os seus livros sagrados em apenas 3 grupos, que é a Torá, a lei, né? Neviim, os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Os livros são distribuídos nos 3 grupos da sua seguinte maneira: Torá, a lei, Neviim, os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Gênesis, Êxodo e Levítico, Números, Deuteronômio, profetas anteriores, né? Josué, Juízes, Samuel, Reis, profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os 12 livros poéticos também, né? Foram Salmos, Provérbios, Jó, 5 rolos, nós podemos ver aí, Megilote, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, e vem aí os livros históricos, né? Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas. A Bíblia cristã, amados, o Antigo Testamento da Bíblia cristã, ao contrário da Bíblia hebraica, é organizado em 4 partes, né? Que como nós falamos aqui, Pentateuco, né? A lei, que é o Pentateuco, livros históricos, poesias e profetas. Na Bíblia Católica existem 7 livros que não estão presentes na versão protestante. Esses livros são chamados de deuterocanônicos. É bom destacar que os judeus e os cristãos protestantes jamais aceitaram a isenção dos livros apócrifos no Antigo Testamento. Porém, o catolicismo romano, né, por exemplo, os declarou canônicos no Concílio de Trento, né, 1546 aí. Desse modo, o Antigo Testamento católico possui os 7 livros apócrifos acima citados, né? Perfazendo aí um total de 46 livros,
ouça isso em nome de Jesus. Aí temos aqui as listas deles. Nós não vamos estar vendo aqui, que vai passar muito tempo, mas você pode depois pesquisar sobre esses 7 livros. E temos aí o esboço sintético. Esther substituiu Vasti, ali no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 18. Teve também a insubordinação de Vasti, capítulo 1, versículo 1 ao 22 também. E temos ali, em segundo lugar, a coroação de Esther, no capítulo 2, do versículo 1 ao 18. Nós vemos ali a coroação de Esther. Segundo, Mardoqueu supera Amã, ok? Capítulo 2, versículo 19, até o capítulo 7, versículo 10. A lealdade de Mardoqueu, nós podemos ver ali, em primeiro lugar aqui, capítulo 2, versículo 19 ao 23. Em segundo lugar, a promoção de Amã e o decreto, né? Capítulo 3, versículo 1 ao 15. E a intervenção de Esther, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 14. E, em quarto lugar, o reconhecimento de Mardoqueu, capítulo 6, versículo 1 ao 13. Em quinto e último, a queda de Amã, capítulo 6 de Esther, versículo 14, até lá no capítulo 7, versículo 10. Terceiro, Israel sobrevive à tentativa de genocídio de Amã, né? Quando ele ali pediu carta, falou com o rei para destruir todos os inimigos. Então, eu estava falando dos judeus, né? E o rei não sabia que a esposa, Esther, era judia. Então, está escrito ali no livro de Esther, capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 10, do versículo 3. Primeiro, a defesa de Esther e Mardoqueu, capítulo 8, versículo 1 ao 17. Temos ali a vitória dos judeus, que é no capítulo 9, versículo 1 ao 19. O começo de Purim, capítulo 9, versículo 20 até o 32. Aí temos ali a fama de Mardoqueu, do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 3. Vamos aqui pulando para o segundo tópico, o contexto histórico. Subtópico 1 diz assim: o contexto histórico complementar. Por que o subponto do subsídio foi nominado aí contexto histórico complementar? Porque a lição destaca o início, o fim e o período pós-exílio. Portanto, nosso objetivo é apenas complementar, ok? Entre 545 e 538 a.C., os reis Equimênidas conquistaram todo o Oriente Médio, incluindo aí a Palestina, né? E estabeleceram o maior de todos os impérios do mundo, do mundo antigo, né? Ciro foi ali 559 a 530 a.C. Foi particularmente responsável pela extensão das fronteiras do império, embora seus avanços militares fossem bastante conclusivos, até mesmo impiedoso, né? Ele tratava as pessoas dentro do seu império com respeito, vendo-se como seu libertador e não como um tirano, né? Ciro, que é retratado aí como o servo do Senhor em Isaías 45, permitiu que o povo judeu retornasse à Palestina no final do exílio babilônico, lá por meado de 539 a.C., para reconstruir o templo, certo? Começou ali através do rei Ciro. Depois de algumas sucessões, né, na monarquia, veio Xerxes, que é o Assuero, que deu início ali em 486 a 465 a.C., em cujo reinado se passa a história de Esther, que nós estamos falando hoje aqui. Esther, capítulo 1, versículo 1. E depois Artaxerxes, 464 a 423 a.C., em cujo reinado provavelmente surgiu a primeira versão da história. Esse período, amados, ele foi dominado por preocupações, né, territoriais e avanços intelectuais. O próprio Xerxes, ele perdeu batalhas estratégicas contra os gregos em uma época em que a cultura grega florescia em Atenas e com o surgimento de Sócrates, Péricles e Pitágoras. Nossa principal evidência sobre essa
Nossa principal evidência sobre essa era vem de Heródoto, o historiador grego, cujas histórias das guerras persas, né, ali em 490 a 480 a.C. Nos falam aí sobre os reis persas e suas campanhas, né, embora devamos ser cautelosos quanto à confiabilidade dos relatos de Heródoto, né? Afinal, ele era um escritor grego, cuja lealdade ao povo grego o tornaria um inimigo do império, né? Do império persa. E os seus escritos, amados, eles apresentavam evidências de personalidades e práticas persas. Por exemplo, Heródoto, ele descreve Xerxes como alto e bonito, um governante e guerreiro ambicioso. Parece que Heródoto era bastante fascinado aí por Xerxes, pois cerca de 1/3 do seu livro, ali do seu livro de história, é dedicado ao seu reinado. Portanto, a história de Esther encontra seu significado em um cenário como esse. Ela diz respeito ao destino, né, de um grupo de judeus que cerca de 50 ou 60 anos depois de terem aí sido autorizados a retornar a Jerusalém, ainda se encontravam no leste do Império Persa. E no segundo subtópico aqui, desse tópico 2, né, temos aqui o contexto histórico atual. Esse contexto histórico dos países, irmãos, ele mencionado aqui no livro de Esther, ele é fundamental para compreender a relevância e a influência desses locais na narrativa bíblica. 5 regiões são mencionadas no livro de Esther. Em primeiro lugar, o Egito, né, que ele é identificado como Etiópia, no livro de Esther 1, versículo 1, Esther capítulo 8, versículo 9, e hoje uma república com capital em Cairo. Em segundo lugar, vem a Babilônia, mencionada em Esther 2 e 6, corresponde ao atual Iraque, cuja capital é Bagdá. E em terceiro lugar, Jerusalém, né, Israel, também mencionada em Esther 2, versículo 6, é hoje uma república parlamentarista com capital em Jerusalém. E em quarto lugar, vem Susã, mencionada várias vezes no livro de Esther. Esther 1, 2, Esther capítulo 2, versículo 3, Esther 3, versículo 5, Esther 4, versículo 8, e por aí se vai, 8, versículo 9, versículo 14 e 9, versículo 6. Aí corresponde ao atual Irã, cuja capital é Teherã, né? Que é o Irã. Terceiro tópico, temos aqui o propósito da mensagem, né? A providência divina. Embora o nome Deus não seja mencionado, como eu falei no começo da lição, nós podemos ver claramente a ação divina do princípio ao fim do livro de Esther, né? E dessa história maravilhosa de providência divina sobre o cuidado com o seu povo. Deus, em sua infinita sabedoria, tem o poder e controle de toda a história, jamais sendo pego de surpresa. Não, ninguém pega Deus de surpresa. Seus propósitos são eternos. Não existe coincidência no reino de Deus. Existem pessoas certas em lugares certos. Deus tem um propósito específico para cada ser. Mesmo que não saibamos disso, nossa função é obedecer e, quando chegar o momento, confiar em Deus e continuar obedecendo. A providência de Deus está presente em todas as partes do livro, né? Este é capítulo 1, versículo 12. A rainha se recusa a ir à festa do rei, que foi a rainha Vasti. Aí vem Esther, capítulo 2, versículos 7 e 8. A formosura de Esther, né, entra aí em ação. E Esther, capítulo 2, versículo 17. O amor do rei por Esther e sua escolha como rainha. Olha, Esther, capítulo 2, versículo 21 a 23, vemos ali a denúncia da trama de Mardoqueu. Teve ali a Amã queria matar os judeus, né? Aí foi denunciado ali. Então, foi a denúncia ali da trama de Amã, que queria matar Mardoqueu juntamente com os judeus ali, né? Com seu povo. E temos em Esther capítulo 6, versículo 1 ao 3, a insônia do rei. Vocês conhecem a história, né? Que o rei, ele perdeu o sono certa noite e mandou levar o livro das crônicas. E ao ler, ele viu que Mardoqueu havia salvado ele de 2 camaradas que queriam matá-lo
né? 2 soldados dele ali que iam matá-lo, estava planejando matar o rei. E o rei falou assim, ele não conseguiu dormir, pediu o livro das crônicas, ele viu a história lá registrada, que tudo era registrado, né? E ele viu que Mardoqueu havia salvo a vida dele. Ele falou: o que foi feito aí para o servo Mardoqueu? Falou: nada. Aí nisso aí estava entrando no pátio com Amã, já para pedir a morte de Mardoqueu. Aí foi quando o rei falou assim: eu vou honrar Mardoqueu. Aí quando Amã se aproxima, o rei pergunta assim: o Amã, o que será dado ao homem cuja presença o rei se agrada? E Amã pensou, né, pela grandeza que ele já tinha no rei, pela confiança que o rei tinha nele, e Amã pensou que seria para ele essa benevolência aí do rei. Aí pediu coisas altas, pediu o traje real do rei, pediu a coroa, pediu o cavalo, e que alguém montasse essa pessoa amada do rei no cavalo do rei, e pegasse as cordas, as rédeas do cavalo e saísse puxando nas ruas, gritando: eis aí o homem cuja presença o rei se agrada. Ele não sabia que era para Mardoqueu, que o rei estava planejando fazer isso. Aí o rei falou assim: então tá bom, faça tudo isso que você falou com o meu servo Mardoqueu, e você mesmo vai puxar a corda. Então ele, que era um homem orgulhoso, cheio de orgulho, tinha chegado no pátio lá no palácio justamente para pedir a morte de Mardoqueu. Agora deu a volta, Mardoqueu deu a volta por cima, certo? E ele voltou para casa, o Amã voltou para casa envergonhado, contou para sua esposa. A esposa falou: agora já era, sei que ia matar Mardoqueu, agora você já começou perdendo diante dele. As coisas aí não tá bem não. Aí foi quando virou tudo para o lado dele, a própria forca que ele tinha feito para matar Mardoqueu, ele mesmo, né, o Amã mesmo, foi quem morreu nela. Então temos aí Ester, capítulo 6, versículo 4, vamos seguir aqui, que depois nós vamos estar falando sobre este livro aí, mais detalhe, né? Mas lá no livro de Ester, capítulo 6, versículo 4 ao 11, nós vemos ali: o rei decide honrar Mardoqueu antes que Amã o matasse, certo? Ester, capítulo 8, versículo 9, o rei atende ao pedido de Ester. Capítulo 10 de Ester, Mardoqueu se torna influente e pode ajudar seu povo, né? Tudo isso aí aconteceu, esse reviravolta aí, e Amã foi o perdedor, porque ele procurava matar o povo de Deus. Terceiro tópico, né? Segundo subtópico desse terceiro tópico, temos aqui a festa de Purim, né? Comentários e introduções são quase unânimes em identificar o propósito de Ester como o de fornecer a base histórica para a festa de Purim. Capítulo 3 de Ester, versículo 7, e o capítulo 9, versículo 24 até o versículo 26. Embora isso, irmãos, ele seja verdade, esse não é o único propósito do livro, né? Ester, ele demonstra também o Deus da aliança, a aliança abraânica, trabalha por meio das circunstâncias e detalhes, aparentemente acidentais, né, para cumprir sua antiga promessa de proteção. Recompensa aí o castigo dependendo do como o indivíduo, a nação, tratasse Israel. Então, tratasse Israel com amor, se orasse por Israel, essa pessoa também era abençoada. Mas se tratasse com ignorância, se tratasse com maldade, receberia também o mal que ele estava pondo sobre Israel. Você pode ver lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, quando Deus fala para Abraão que bendito será todo aquele que abençoar Israel e maldito será aquele que amaldiçoar, certo? Então, nós podemos ver que Carlos Oswaldo, no entanto, o principal propósito, né, do livro é demonstrar, segundo Carlos Oswaldo aqui, ele fala que o principal propósito do livro é demonstrar como Deus provou ser fiel, mesmo quando Israel quase em sua totalidade se manteve alheio à sua intervenção na história. A festa de Purim, por exemplo, é um meio de Israel relembrar tal fidelidade e regozijar-se por sua manifestação histórica nos dias de Mardoqueu. Certo? Aí nós temos aí um calendário, né, que nós não vamos estar agora vendo aqui, mas nós temos as festas aí, o calendário das festas judaicas, né, e que é muito interessante, né, essas festas. Temos a festa da Páscoa, dos pães asmos, primícias. Tem pessoas ainda que falam de algumas religiões aí, os TJ, por exemplo, eles não participam de festa nenhuma. Mas Deus aqui, ele é festivo, ele pediu, ele cobrou do povo essas festas. Páscoa, pães asmos, primícia, festa da Pentecoste, que era a colheita, né, das semanas. Temos trombetas
tudo mais, dia da expiação, tudo isso aí, tabernáculos, dedicação, Purim e todas essas festas Deus pediu e muito mais, né? Que nós não vamos estar aqui detalhando todas porque vamos ficar, né, aqui muito tempo falando, mas a gente vê que nosso Deus ele é um Deus festivo, né? Gosta de festas e gosta que o povo se alegre na sua presença. A mensagem de Esther, sobre o tópico 3 do tópico 3. Deus está realizando seu propósito. Irmãos, a providência de Deus é sugerida por meio do uso de coincidências e surpresas no texto. Na vida do povo de Deus, essas reviravoltas desafiam a explicação e a razão humanas, quer aconteça na vida de indivíduos como José, Daniel, Ana, Saulo e o próprio Jesus, ou de grupos do seu povo, né? Do deserto, na terra prometida, do exílio ao retorno, do local da crucificação ao local da ressurreição. Eles servem como exemplos, preste atenção, eles servem como exemplo da intervenção dramática de Deus na realização de seus propósitos por meio da preservação de seu povo e, finalmente, pela dádiva, né, de salvação de seu Filho Jesus ao mundo. Em segundo, Deus está atualmente ativo no mundo. Deus não está inativo, Deus está ativo. Parece inegável, né, que a visão do mundo, né, da história de Esther inclui a crença de que Deus está ativamente presente no mundo. Essa é a esperança que dá sentido à leveza da história, desde o início a um otimismo de que o povo judeu sobreviverá. E nessa história, essa crença não está ligada ao retorno a Jerusalém. A adesão a práticas culticas, né, ou ao surgimento de uma figura messiânica esperada, em Esther, a presença ativa de Deus vai além desses limites de expectativas geográficas e religiosas. Deus está ativamente presente no mundo de Esther e Mardoqueu. Eles também, em uma terra estrangeira, sujeita a governantes e regimes seculares, podem se tornar instrumentos da presença ativa de Deus. Você vê só, foi levado lá, numa terra estrangeira, né? Ele estava sujeito àquelas coisas, mas eles foram instrumento da presença de Deus. Quem que não vê, né, o trabalhar de Deus aí na vida deles? Né? Todos vê. Só que aqueles que não querem enxergar, mas nós vê a mão de Deus trabalhando ali, através de seus instrumentos, que é Mardoqueu e Esther, para salvar o seu povo. Terceiro, Deus trabalha com o comportamento e as respostas humanas a ele. A história de Esther, amados, ilustra que Deus pode trabalhar com ou sem a cooperação humana, é lógico. Aquele moço que falou assim, Senhor, eu sei que, né, dos talentos lá, o Senhor fala aquela parábola lá que deu 10 moedas a um, 5 a outro e 1 a outro, e aquele que recebeu os outros que pegaram 10, 5, eles multiplicaram, o que pegou um enterrou, aí depois foi devolver e falou, Senhor, eu sei que és um homem duro, que colhe onde não plantaste e tal. Aqui a gente vê, né, essa história que Deus, né, trabalha com ou sem a cooperação humana. Realmente, aquele moço acertou, mas ele deveria ter feito o que tinha que ser feito. Não é porque Deus pode trabalhar sem a cooperação humana que nós vamos ficar de braços cruzados, né, esperando as pessoas que estão ao nosso lado morrerem e não vamos levar uma palavra de Deus para o coração das pessoas, né? Então, Deus protege e salva seu povo, né? Em quarto lugar aqui, o significado da história está claramente ligado à perspectiva de Israel, de que Israel ocupa um lugar protegido e privilegiado dentro dos propósitos de Deus. É isso que dá à história sua qualidade antemporal. Os judeus, por exemplo, eles se lembravam continuamente dos eventos do livro, né, do livro de Esther, porque eles são eternamente ilustrativos de uma realidade teológica. Deus salva o seu povo. Em quinto, o povo de Deus pode comemorar. Isso mesmo. O livro de Esther não se detém quando coisas boas acontecem, até mesmo coisas milagrosas. O povo de Deus comemora com razão. Esther capítulo 8, versículo 16 e o versículo 17.
Aqui a instituição do Festival de Purim oferece uma oportunidade para o povo de Deus comemorar, né? Comemorar regularmente, como diz lá em Esté, capítulo 9, versículo 8, até o versículo 22. Irmãos, isso os lembra de que o mal foi derrotado e essa vitória apresenta aí o riso e a alegria como respostas emocionais adequadas aí, né? Há pouca solenidade no Festival de Purim, mas muita alegria e celebração no Antigo Testamento. A gratidão a Deus e a confiança nele levam a uma profunda alegria que permeia aí a adoração. E em sexto lugar, Deus chama seu povo à fé. A festa de Purim, irmãos, ela é um lembrete de que a história judaica resulta em uma fé que precisa ser praticada. Não faz sentido conhecer a história e não viver à luz dessa história. A fé, né, no que aqui e agora dá sentido ao lá e depois o propósito da atividade divina que atende ao comportamento humano está correlacionada aí à fé que é produzida. Esta é, sem dúvida, um modelo de fé e piedade, mas sua história é mais do que isso. Ela promove a fé e a piedade. É uma história que incentiva todo leitor a entender o que está acontecendo, em o que está acontecendo e a resposta de acordo com uma vida de fé e devoção. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui agora, terminando, né, indo para a conclusão, nós já estamos há mais de 30 minutos. A conclusão, o livro de Esté, irmãos, nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão, como diz Daniel 2, de 37 ao 45. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como diz Filipenses capítulo 3 e o versículo 20. Então finalizamos nosso breve estudo introdutório sobre o livro de Esté, né? Portanto, isso aqui é só uma introdução breve aqui do livro de Esté. Portanto, nas próximas lições vamos nos ater a detalhes mais específicos, né? Espero vocês na próxima aula, se Deus assim nos permitir, que é a aula número 7. E fiquem ligados nesse canal, nesse meio aí de comunicação que você está aí assistindo essas aulas. Já aproveite, deixa aí o seu like, quem não for inscrito ainda se inscreva e vamos juntos estar aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço para todos, em nome de Jesus. Foi um prazer, né, ter vocês aqui comigo nesse dia de hoje. Espero na próxima aula, em nome de Jesus. Amém.